Sabe aquele abismo gigante que existe no mundo da IA? De um lado tem a demonstração, aquela que todo mundo acha incrível. Do outro, um sistema que funciona de verdade no mundo real. A verdade é que muitos protótipos parecem ótimos no papel, mas na hora do vamos ver, eles quebram. Hoje, a gente vai entender como fechar essa lacuna de uma vez por todas e transformar agentes frágeis em aplicações realmente robustas. E essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que se transforma um agente que funciona de vez em quando em algo que realmente entrega valor de forma consistente? É sair do clássico, mas na minha máquina funciona, para um produto em que se pode confiar. É um desafio que, no fim das contas, define o sucesso de muitos projetos de IA. Vamos colocar um do lado do outro para a gente ver a diferença. A prova de conceito funciona quando quer, talvez em 50% das vezes. Na hora de descobrir um erro, é uma verdadeira caixa preta, boa sorte. E para manter, um pesadelo. Agora, do outro lado, está o nosso objetivo. Um sistema confiável, observável, ou seja, a gente consegue ver o que está acontecendo lá dentro, e que consegue crescer sem quebrar. O salto é enorme, e é justamente essa jornada que a gente vai explorar. E esse desafio todo tem nome, viu? É o problema do agente frágil. Ele está totalmente ligado ao que o pessoal chama de problemas do dia 2. Sabe o que é isso? É tudo o que acontece depois do lançamento. A manutenção, o monitoramento, a necessidade de escalar. É exatamente aí que muitas aplicações de IA, que pareciam promissoras, acabam morrendo na praia. Então, a missão é bem clara. A gente precisa robustecer o agente. Essa palavra é a chave de tudo. É o processo de pegar uma demo que vive na corda bamba e transformar num sistema sólido, previsível e que, principalmente, cumpre o que promete de forma consistente. Tá, muito bonito no discurso. Mas como é que a gente alcança essa robustez na prática? Bom, a resposta pode estar numa ferramenta que foi desenhada especificamente para esse desafio, o Nemo Agent Toolkit da NVIDIA. E o que é exatamente esse NAT? Pensa numa caixa de ferramentas, só que para IA. É um toolkit de código aberto. A ideia é genial e simples. Em vez de ter que reinventar a roda toda vez, ele já te dá os blocos, as pecinhas certas para construir, testar e colocar no ar agentes que já nascem pensando em confiabilidade e produção. Então, vamos abrir essa caixa de ferramentas para dar uma espiada. Como é que o NAT faz essa mágica de transformar agentes frágeis em sistemas parrudos? Ele se baseia em alguns componentes que são fundamentais. São basicamente 3 pilares. O primeiro é a observabilidade, que é como se a gente colocasse uma câmera dentro da cabeça do agente para ver o processo de decisão dele. O segundo são as ferramentas de avaliação, para a gente medir com dados se ele está realmente fazendo um bom trabalho. E o terceiro é a integração fácil com CI/CD, que é aquele processo automatizado de testes e entrega, garantindo que cada nova versão seja segura e estável. Olha, essa parte da observabilidade muda o jogo. Acabou aquela coisa de ficar adivinhando. Com o NAT, dá para seguir o rastro de raciocínio do agente passo a passo. Quando um erro acontece, você não sabe só o que deu errado, você entende exatamente por que ele tomou aquela decisão errada. Isso transforma completamente o processo de achar e corrigir bugs. Mas consertar o que já quebrou é só metade do trabalho, né? As ferramentas de avaliação garantem que o agente continue funcionando bem. Elas permitem criar uma bateria de testes padrão para medir a performance o tempo todo. Assim, a gente evita que uma atualização nova acabe quebrando uma função antiga. É o fim daquelas surpresas desagradáveis, as famosas regressões. Vamos ver um exemplo prático para a coisa ficar mais clara. Imagina um chatbot sobre previsão do tempo. Com o NAT, o processo fica bem estruturado. Primeiro, a gente constrói a lógica básica dele. Depois, adiciona a camada de observabilidade para entender como ele pensa. Em seguida, a gente roda um monte de avaliações rigorosas para ter certeza de que ele é confiável. E só então, com tudo validado, a gente serve esse agente robustecido como uma API estável para o mundo. E o legal é que o NAT não só deixa os agentes mais confiáveis, mas também muito mais fáceis de gerenciar. E ele faz isso usando uma abordagem muito poderosa chamada configuração como código, que acelera demais o desenvolvimento. A simplicidade disso é impressionante. Pensa só, em vez de ter que mergulhar no código-fonte para cada ajustezinho, boa parte das configurações do agente fica em arquivos de texto simples, no formato YAML. Isso separa a lógica do comportamento, o que torna a tarefa de experimentar e reconfigurar tudo incrivelmente mais rápida e acessível. Ok, até agora a gente falou de um agente sozinho. Mas e quando o problema é maior? E quando a gente precisa de um verdadeiro time de agentes trabalhando juntos? Pois é, o NAT também foi pensado para esses cenários mais complexos. O toolkit funciona como um tipo de tecido conectivo. Ele consegue levar a observabilidade e a avaliação para ecossistemas inteiros.
Isso permite que vários agentes, mesmo que construídos com tecnologias diferentes, consigam trabalhar juntos de uma forma organizada e, claro, confiável. Então, o ponto crucial é este. A mesma abordagem que a gente usa para blindar um chatbot simples também pode ser aplicada para otimizar e garantir a confiabilidade de sistemas de agentes muito, mas muito mais sofisticados. É a confiabilidade que escala. Esse é o verdadeiro poder da coisa. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Se essa barreira da falta de confiabilidade finalmente está sendo superada, qual que é a próxima fronteira? Que problemas super complexos que antes a gente considerava impossíveis para a IA agora se tornam solucionáveis? A era dos agentes de IA que realmente funcionam e de verdade parece que está só começando.